Hoje nós vamos finalizar o estudo das equações em torno de ponto singular regular, tá certo? Na aula passada nós vimos este teorema, assumindo que x igual a zero é ponto singular regular para esta equação, com coeficientes x ao quadrado, x vezes p de x, mais q de x. O que significa ser ponto singular regular? Que p de x e q de x, estes coeficientes, são analíticas em x igual a zero, ou seja, possuem série de potências convergentes em x igual a zero. Depois nós vimos que temos a raiz da equação indicial, que é o método de Frobenius, que nos garante que sempre temos para maior raiz uma solução e para menor raiz, se essa diferença não for um número inteiro positivo ou zero, tá certo? Porque eu estou sempre subtraindo a maior da menor, então eu garanto que nós temos solução para a menor raiz também, uma solução de Frobenius. Solução de Frobenius é exatamente isso daqui, tá certo? Eu posso também escrever esse xr1 aqui dentro, seria x elevado a n mais r1, ou deixá-lo de fora, tá? Então, é misteriosa esta condição, né? Por que esta condição? E o que acontece se esta condição não está satisfeita? Então, vamos hoje trabalhar com alguns exemplos quando essa condição não está satisfeita, tá certo? Uma solução, o teorema garante que sempre existe uma solução de Frobenius. A outra, aí pode ser que exista ou não. Então, iniciando com um problema do seguinte tipo, x ao quadrado y duas linhas, mais 2y' mais xy igual a zero, ok? Primeiro, eu tenho que checar que para este exemplo, x igual a zero é um ponto singular regular. Então, eu reescrevo a equação desta forma, 2x ao quadrado y' mais 1 sobre x, y igual a zero. E eu sei que este é o p de x e este é o q de x. E, obviamente, estas funções não são analíticas em x igual a zero, tá certo? Nós temos aqui um número dividindo por algo que tende a zero, né? Então, não é analítica. Portanto, sabemos que x igual a zero é ponto singular. Ok? É regular por quê? Porque quando eu escrevo p de x sobre x, eu acho que eu não... p de x... Deixa eu só checar... Ah, sim. Obviamente, este ia ser irregular, certo? Porque o pzinho de x seria 2 sobre x. Eu que errei aqui. E hoje eu quero vocês como águias, hein? Porque para eu errar aqui ao reescrever o problema, não custa nada. Então, refazendo, eu vou dividir tudo por x. Este que é o problema. No caso anterior, teria sido um ponto irregular, que a gente nem trata, né? Então, ótimo. Divido pelo x, este y', y duas linhas, y' e y. Eu obtenho esta equação. Esta p de x tem um ponto singular. Para saber se é regular, eu vejo que pzinho de x sobre x é o 2 sobre x. E o qzinho de x eu preciso isolar um x ao quadrado, portanto, qzinho de x é x ao quadrado. Qzinho de x sobre x ao quadrado. Ok?
Daí nós temos que Q de x é o x ao quadrado, P de x é o 2. Para escrever a equação indicial, eu preciso do P em 0 e do Q em 0. Então, P em 0 é 2, Q em 0 é 0. Ambas, P de x e Q de x, são analíticas, então o ponto é singular. Então, por causa disto, nós também ganhamos que é regular, porque são analíticas. Tá? E agora eu escrevo a equação indicial, R, que é essa dali, R menos 1 mais 2R, igual a 0. Oi. O Q de x eu preciso isolar um x ao quadrado, tá certo? Então, eu ponho x ao quadrado sobre x, que dá 1. Este é o valor Q de x grande. Outra forma de ver isso, eu mencionei na aula passada, multiplica P de x por x e multiplica este Q de x por x ao quadrado, que a gente obtém Qzinho de x e Pzinho de x, tá? Pela equação indicial, então, eu tenho R ao quadrado mais R igual a 0. Então, uma das raízes é 0 e a outra é menos 1. R1 é 0 e a menor raiz é menos 1. Então, estão aí as raízes da equação indicial. E a diferença entre R1 menos R2, ou seja, 0 menos menos 1, é 1. Ou seja, este número é um número inteiro e, portanto, eu não posso garantir pelo teorema uma segunda solução. Para maior raiz, sim, eu tenho solução de Frobenius. Para menor raiz, eu não sei. Então, aqui nós podemos, e é interessante observar, que às vezes nós encontramos, sim, outra solução de Frobenius. Então, vejam, eu vou trabalhar com a menor raiz inicialmente, ou seja, com a raiz R2 igual a menos 1. Com esta equação, vamos aplicar o método de Frobenius e procurar encontrar o quê? A relação de recorrência. Então, eu tenho aqui x, que multiplica Cn, n mais r menos 1, x, n mais r menos 2, vezes x. De n igual a 0 até infinito. Mais 2 vezes Cn, n mais r, x, n mais r menos 1. De n igual a 0 até infinito. É óbvio que esta potência se torna n mais r menos 1. Tá certo? Porque eu estou multiplicando por x. Aqui também. E, finalmente, a última, mais somatório de n igual a 0 até infinito, eu vou multiplicar por x, Cn, xn mais r, vezes x, portanto, esta se torna xn mais r mais 1. E tudo isso precisa ser 0. Ok? Pelo princípio da identidade, nós queremos a mesma potência. E aqui, para obter a mesma potência, o que eu preciso fazer? Fazer um deslocamento de n menos 2, tá certo? Então, se eu faço esse deslocamento, então, deslocar n menos 2, ou seja, um deslocamento de 2. Esta série daqui passa a ser a série n igual a 2 até infinito, Cn menos 2, xn mais r menos 1. Agora sim, todas as três séries têm xn mais r menos 1. Esta não é possível começar antes do 2, porque eu não zero o coeficiente. Então, eu olho para estas duas e retiro
os dois primeiros termos para começar as 3 séries em 2. Então, vamos retirar das 2 séries aqui o termo n igual a 0 e o termo n igual a 1. Quando eu tiro o termo n igual a 0, eu obtenho C0, R menos 1, da primeira, que multiplica x, R menos 1. E da segunda, o termo n igual a 0 é 2C0R, XR menos 1. Ok, n igual a 1 das duas, n igual a 1, eu tenho C1, R mais 1R, XR, e da outra eu tenho 2C1, R mais 1, XR, aqui é R, isso, XR, ok? E agora eu posso começar as 3 séries em n igual a 2, e aí eu tenho um coeficiente grande, que é o Cn, n mais R menos 1, mais 2Cn, n mais R, e mais Cn menos 2. Tudo isso multiplica essa potência n mais R menos 1. Tá certo? Então, essa é a ideia sempre atrás destes problemas, né? É encontrar uma mesma potência, fatorar um coeficiente e usar o princípio da identidade. E tudo isso precisa ser zero. Então, a primeira coisa que nós observamos é que esta equação daqui é C0 que multiplica R menos 1 mais 2R. É o coeficiente da potência x, R menos 1. O coeficiente desta é C1, R mais 1, R, mais 2R mais 1. E esse é o coeficiente do XR. E este daqui é o coeficiente a partir do 2, que precisa ser zerado. Okay? Então, daqui nós temos uma relação de recorrência que é dada assim. Cn igual a menos Cn menos 2, dividido por n mais R menos 1, mais 2n mais R. Tá? Então, até aqui não há novidades com relação ao que nós fizemos na aula passada. É a mesma ideia. Só que agora nós estamos num caso onde a diferença das raízes é inteira. E eu só garanto que esta relação de recorrência se resolve para a maior raiz. Né? Para a maior raiz eu sei que eu tenho solução. Mas vamos trabalhar com a raiz R2 igual a menos 1 e verificar o que ocorre. Primeiro, lembrem que o coeficiente da menor potência que aparece no problema tem que ser a equação indicial. E, de fato, esta daqui é a equação indicial, R ao quadrado mais R igual a 0. Então, está certo, o primeiro coeficiente, R menos 1 mais 2R, é o R ao quadrado mais R igual a 0. E nós, por termos escolhido estas raízes, sabemos que esse coeficiente é 0. Tá certo? Essas raízes não zeram esta equação, tá certo? Nem o 0 zera isto, nem o menos 1. Opa! O menos 1 zera. O 0 não zera, mas o menos 1 zera. E por quê, né? Exatamente porque esta diferença não é
nós vamos esclarecer isso daqui a pouco, não satisfaz esta condição. Porque se satisfizesse, eu teria uma segunda solução. E não satisfaz. Portanto, o que acontece? De fato, zera esta daqui, menos 1 zera. Isso não ocorre quando a diferença não é inteira. E aqui ocorre, tá certo? Muito bem, então R2 igual a menos 1 zera isso daqui. Portanto, o que eu posso dizer sobre o C1? Eu tenho que o C1, como isso daí zera, C1 é arbitrário. Pois R2 igual a menos 1 é raiz. E eu vou fazer o seguinte, eu quero que vocês observem que se eu chamo esta equação de φr, esta equação quem que é? É φr mais 1. É a mesma equação transladada por 1. Então, esta equação é a φr mais 1. Então, é raiz de φr mais 1. Tá? Então, C1 é arbitrário. C0, já por princípio neste método, nós sempre assumimos diferente de zero. C0 é sempre diferente de zero quando eu trabalho com frobênios, o primeiro coeficiente. Eu assumo isso para começar o problema. Então, eu estou com C0, que é arbitrário, né? E C1, que é arbitrário. Muito bem, então agora eu começo a substituir e eu vejo o seguinte, que esta relação de recorrência vale para n maior ou igual que 2. Então, vamos lá, n igual a 2, o que eu tenho? Que C2 é igual a menos C0. Mas aqui precisamos, já que eu estou trabalhando com a menor raiz, eu vou substituir e simplificar. Então, antes de começar a substituir, pergunta, sim. No caso ali, na hora que você achou as raízes, se eu tivesse tomado que o R1 é igual a menos 1 e o R2 igual a 0, aí satisfazeria, porque daria menos 1. Não. Veja aqui, ó. R1, nestas fórmulas, é sempre maior ou igual que R2. Eu já assumo isso para tudo que eu estou fazendo. Esse problema. Então, quando eu subtraio, é a maior menos a menor, um número inteiro positivo. Se for um número inteiro positivo, como é o caso aqui. Tá bom? Então, então eu queria simplificar isso tudo aqui. No caso, R2 igual a menos 1, eu tenho Cn menos 2, Cn igual a menos Cn menos 2, dividido por N mais 1, tá? Menos 1 e N menos 2, mais 2N menos 1. Então, fatorando, menos Cn menos 2, N menos 1, que multiplica, que multiplica N. Tá? Isso, que multiplica N. Então, fica simplificada essa fórmula dessa maneira. Então, agora eu posso substituir aqui N igual a 2, a partir do 2. Então, eu tenho aqui 1 vezes 2, N igual a 3, eu tenho C3 igual a menos C1, N igual a 3 2 vezes 3, N igual a 4, C4 igual a menos C2,
n igual a 4, eu tenho 3 vezes 4, mas eu já calculei C2. Então, eu tenho C0, 1, 2, 3, 4. N igual a 5, eu tenho C5 igual a menos C3, 4 vezes 5. E C3 também já foi calculado, então eu tenho C1, 2, 3, 4, 5. Ok? Então, nós vemos um padrão se desenvolvendo, olhando para estes termos. E, portanto, eu vejo que quando eu olho para C2K, então risca os N's que eu utilizei, muda a variável, eu tenho um menos 1 elevado a K C0, todos dependem de C0, mas estão alternando, e um fatorial par começando neste índice, ou seja, 2 elevado a K, K fatorial. Esse daí, lembrem que é o fatorial par, tá? É o fatorial par. E temos o C2K mais 1, que depende também de forma alternada do C1, e aparece um fatorial, desculpa, não é um fatorial par, é simplesmente o fatorial, né? Não é fatorial par, é o fatorial 2K fatorial, perdão. Aparecem todos os termos, não é um fatorial par. Aqui também aparecem todos os termos, 2K mais 1 fatorial. Portanto, quem é a solução correspondente a esta raiz R2 igual a menos 1? Eu tenho que, podemos escrever esta solução como eu tenho duas constantes arbitrárias, este é o coeficiente C2K, eu tenho menos 1 elevado a K C0, 2K fatorial, x 2K, tá certo? X menos 1. E isto começa a partir do x2, C2. Então, K igual a 1 até infinito. Mas, obviamente, está faltando o termo K igual a 0, que seria o termo x menos 1. Simplesmente porque nós sabemos que a nossa solução é sempre desta forma. Cn, xn, xr2, ou seja, eu estou buscando uma solução desta forma, de Frobenius. E aqui eu encontro uma de Frobenius, duas, aliás, linearmente independentes, usando a mesma raiz. Isto nem sempre funciona, tá certo? E a gente verá quando que isso funciona, tá? Neste caso, funcionou porque eu tenho duas constantes arbitrárias, C1 e C0, mas nem sempre funciona. De qualquer forma, aqui eu dividi os pares e os ímpares, então o primeiro termo é C0, x0, que multiplica a raiz, por isso que eu pus aqui fora. E os ímpares, justamente, é o x menos 1, lembrem que aqui esta raiz é x menos 1, C1x, ou seja, é simplesmente C1. Tá? Então, aqui está entrando x menos 1 vezes x, por isso que não aparece nada. Mais somatório de k igual a 1 até infinito, menos 1 elevado a k, C1, 2k mais 1 fatorial. A verdade é que estes termos, por acaso, entram para dentro da série, né? Porque em k igual a 0, isto tudo é 1. 0 fatorial, menos 1 elevado a 0, x elevado a 0, né? E aí eu tenho tudo 1, C0 é x menos 1, que está faltando o C0. Tá? Opa, tá
faltando um C0 aí. Então, isso entra dentro dessa série e entra, pela mesma razão, entra em K igual a 0, x2k mais 1, e aqui fora aparece o x menos 1. Tá? Também entra pela mesma razão, porque em K igual a 0 eu tenho x, que com esse x menos 1 vira 1, que é isso tudo aqui. 1 fatorial menos 1 elevado a 0. Então, este problema é um problema interessante, porque esta série passou a ser a série C0 x menos 1 cosseno de x, mais C1 x menos 1 seno de x. Por acaso, a gente reconhece a série do seno e do cosseno aí. Em geral, esse último passo nós não fazemos, porque não é possível. Então, vejam, com a menor raiz foi possível trabalhar e encontrar duas soluções. Essa é a técnica que às vezes funciona quando a diferença é inteira. Comece com a menor raiz e trabalhe e encontre a segunda solução linearmente independente. Ok? Então, eu queria desvendar um pouquinho o mistério de por que esta condição. Por que a gente tem esta condição? Né? Então, eu quero recapitular uma conta que eu fiz com vocês na aula passada. Eu deixei escrita aqui para facilitar. Tá? Então, lembre, vamos acompanhar aqui linha a linha. Eu tenho a equação, eu substituo a série de Frobenius dentro desta equação, então Cn, n mais r menos 1, tudo isso multiplica x ao quadrado. P de x é analítica, então é uma série de potências também. Aqui está a série de y' multiplicado por x, que é o segundo termo ali. Q de x, que também é uma série de potências, vezes o y, que é a série de Frobenius. Muito bem. Então, eu sei que o termo x ao quadrado y duas linhas, eu ganho esta potência xn mais r. Daqui a série de potências do P de x, aqui também eu ganhei a potência xn mais r. Aqui está a série de potências do Q de x e a série de y. Tudo isso é igual a 0. E aí, o que nós fizemos na aula passada foi multiplicar alguns termos. Então, estes termos aparecem aqui. E usar o princípio da identidade. Então, C0, R, R menos 1, x elevado a R. C1, R mais 1, R, x elevado a R mais 1 e assim por diante. Depois eu tenho a série de potências do P e eu escrevo alguns termos da série XY', que aparecem aqui. E faço a mesma coisa, escrevo alguns termos da série Y multiplicada pela série de Q. E nós vamos observar que a forma, que isto que eu observei para vocês aqui, esse φr, o φr mais 1, acontece de forma geral. Olhem primeiro para a equação indicial, que é o que acompanha o xr. É o que está aqui em amarelo, esse xr e este xr que multiplica Q0. Então, essa é a φ de r, e notem que a φ de r está toda aqui, não tem mais nenhum termo xr nesta equação. Simplesmente a equação indicial. E é multiplicada por C0. Os três termos em amarelo estão multiplicados por C0. Vamos levar isso um passo adiante. Vamos procurar os coeficientes de C1, de x elevado a r mais 1. Quem são os coeficientes de x elevado a r mais 1? Eu quero que vocês observem que vai aparecer, como neste exemplo, esta equação transladada por 1. Então, aqui, C1, R mais 1, R, P0, C1, R mais 1, XR mais 1, e Q0,
C1 XR mais 1. Essa é a equação φr mais 1 vezes C1. Todos aparecem com C1. Só que tem outras potências de XR mais 1? Tem. Nós vimos que tem. Olha só, se eu multiplico, aqui não aparece mais, porque a próxima já é XR mais 2. Mas aqui, ó, se eu multiplico P1 de X por C0 RXR, aparece uma potência R mais 1. Se eu multiplico Q1X por C0XR, também aparece uma potência XR mais 1. Então, esse resto eu vou chamar de L. L que depende de R, e note que nesse L aparece C0 e C0. Então, aparece a raiz e aparece o C0. E isso se generaliza para os outros termos. Em todas as potências XR mais 2, olha só, aqui aparece a equação com C2, vai ser o φr mais 2 C2. Vai ser o P0 vezes o próximo termo aqui, o Q0 vezes o C2 XR mais 2, compõe o φr mais 2 C2. E os outros mistos vão depender de C0 e de C1. E assim, nós vamos levando até um certo N, onde eu tenho φr mais N Cn, e os misturados que dependem das constantes anteriores, C0 até Cn menos 1. Tá? Então, é uma forma de rearrumar os coeficientes a cada N. E o que diz o princípio da identidade? Que nós precisamos zerar este coeficiente. Então, na realidade, o que nós temos é a equação, toda essa equação se resume num somatório Fn de R, X, N mais R igual a 0. Então, o princípio da identidade diz que precisamos zerar esses coeficientes. Agora, veja o que acontece quando a diferença das raízes não é inteira. Quando a diferença das raízes não é inteira, não tem chance destes φs zerarem. Tá? E é isso que eu queria escrever para vocês agora. Oi? Sim. Desculpa que eu chamei algo... Aqui tem algo errado, perdão. Aqui está certinho, é isto mesmo. São os coeficientes. Este é o coeficiente do XR. Este é o coeficiente do XR mais 1. Era isso que eu queria ter escrito. Este é o coeficiente do XR mais 2. E este... Aqui é mais, né? Mais. E este é o coeficiente do XR mais N. Tá? Então, cada coeficiente... Então, este é o que eu chamo de Fn. Cada um, Fn de R. Cada um destes coeficientes precisam ser zerados. O primeiro é este. O próximo é tudo que está aqui. O próximo é tudo que está aqui. E o próximo é tudo que está aqui. Cada coeficiente destes precisa ser zerado. Tá? Esse é o princípio da identidade. Bom, o que significa esse coeficiente ser zerado? Significa que eu vou olhar para Fn de R e zerar. Zerar isto daqui significa φ de N mais R, Cn,
mais esse LN, que são os outros termos misturados, precisa ser zero. Então, quem é o CN? O CN é menos esse LN, R, C0, CN menos 1, que já foram calculados pela fórmula de recorrência, dividido por φn mais R. Agora, eu só posso dividir por φn mais R se eu garanto que φn mais R é diferente de zero, tá? Então, esta condição, R1 menos R2, ser diferente de um número inteiro, garante que eu não vou zerar a equação indicial numa transladada inteira da raiz. Por quê? Porque a equação indicial, que está aqui, possui como raiz R1 e R2. Se R2 for uma transladada de R1, né? Então, eu posso zerar isso daqui na menor raiz. Né? Notem, então, o seguinte, é isso que eu queria observar aqui. Φ de R mais N, de R1 mais qualquer N, é sempre diferente de zero para N maior ou igual que 1. Porque esta φ só se anula, pois φ de R é igual a zero em R1, se R igual a R1 ou R igual a R1 igual a R2, que é necessariamente menor que R1. Então, para N maior ou igual que 1, isto nunca vai zerar. Então, por isso que para maior raiz eu sempre tenho solução. Agora, o φ de R1 mais N o φ de R2, se R2 é igual a R1 menos N, pode zerar. Esse é o problema quando o problema está justamente aqui. Este nunca zera e também nunca zera se φ de R, se a diferença não é inteira. Tá? Se a diferença não é inteira, nunca zera. Mas se for inteira, pode ser que zere. Ok? Muito bem. Então, o problema está, de fato, na menor raiz. Então, um dos métodos é justamente resolver a relação de recorrência, e aí nós temos o seguinte, vamos olhar, o problema ocorre justamente aqui, em φ de R2 mais esse N, se a diferença é N, tá? Então, φ de R2 mais N pode zerar nesse N, ok? E aí, o que nós temos nesse caso? Eu tenho Cn, passa esse de volta para cá, no N grande, que é a diferença das raízes. Eu tenho zero, porque zerou φ R2 mais N, igual a esse Ln R C0 Cn menos 1. Ok? Então, vejam, o Cn, se este Ln é zero, o Cn é arbitrário. Se este Ln não é zero, não existe solução. Eu tenho duas possibilidades. Então, com isso, nós temos se Ln é igual a zero, então Cn é arbitrário. E aí é o caso do exemplo que nós fizemos, o C1 é arbitrário.
Aí eu fui capaz de encontrar uma segunda solução, tá? Então, existe segunda solução. De Frobenius. No entanto, se Ln for diferente de zero, não existe solução de Frobenius. Segunda solução de Frobenius. Essa segunda solução eu sempre quero dizer com a raiz R2. Tá? Segunda solução com a raiz R2. Então, são esses casos que nós temos.